Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Gostaria de dar boas-vindas a todos aqui. Hoje nós estamos na nossa segunda reunião da trilha de governança e gestão de TI. Agradecer aqui mais uma vez o nosso colega Souza Neto, nosso palestrante, que está fazendo está se dedicando nesse período para a gente. Está sendo muito bacana, um ensinamento muito grande. As nossas palestras, a primeira palestra ela foi salva no nosso canal, e o material também a gente vai estar disponibilizando daqui a pouco no chat o link no OneDrive, que você vai conseguir ter acesso a esses arquivos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu acho que pelo que eu estou vendo aqui nos nomes, a maioria já teve no nosso evento umas 2 sextas-feiras atrás. Foi muito bom, então, Souza, muito obrigado. E agora é contigo, amigo. Fique à vontade, que a casa é sua. Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Wesley, pela parceria, pela oportunidade. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, né, há algumas semanas, sobre governança e gestão de TI. Foi muito bom, gostei da experiência. E hoje vamos abordar um tópico muito importante, tão importante quanto o primeiro, que é a gestão de riscos de TI. Gestão de riscos de forma geral, tá? Então, o meu objetivo é mostrar essa gestão de uma forma bem didática, bem clara, bem acessível, tá? Sintam-se à vontade para interromper, fazer perguntas, fazer comentários, porque tem bastante material, e se a gente deixar para o final, vai perder a oportunidade de contribuir com a apresentação, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, como eu comentei, né, é uma iniciativa parceira da AATEC com uma minha empresa, né, a SZ Neto Consultoria. Tá? Então, o nosso tema hoje é gestão de riscos de TI. Só que para eu falar em risco de TI, eu preciso primeiro mostrar uma metodologia de gestão de riscos, tá? E aí, em seguida, a gente traz o caso específico dos riscos de TI. Bom, aqui um breve resumo, né? Eu sou doutor na engenharia elétrica pela UNB, tenho várias certificações de governança e de gestão, né? Pois não? Sou PMP, RMP, né? E tenho as certificações da ISACA e sou instrutor credenciado nessas certificações. Sou membro sênior do I3E, que é o Instituto, né, Internacional dos Engenheiros, e sou membro Platinum da ISACA. Sou consultor em gestão de riscos, segurança da informação, gestão da privacidade e governança de TI. E está aqui o meu LinkedIn, tá? Quem quiser acessar. E aqui a minha foto. A nossa agenda. Fazer uma apresentação, né, do conteúdo geral. Depois falar sobre o que é gestão de riscos. Em seguida, detalhar os principais passos
dessa gestão de riscos. A identificação de risco, análise de risco, tratamento de risco, discutir o caso específico dos riscos de TI, em seguida, as conclusões. Primeiro, o que é gestão de riscos? A gente se baseia muito nessa área nas normas, nos padrões internacionais. E as normas ISO são normas muito aceitas pelo mercado, né? Você tem a família ISO 27000, né, para a segurança da informação, tem a ISO 31000 para risco. Então, você tem uma família de normas ISO que apoiam o seu trabalho e tem grande aceitação no mercado. O importante de você trabalhar com uma norma ISO, uma norma ABNT, é que você, primeiro, facilita a comunicação. Você passa a trabalhar com uma linguagem comum. Então, se a gente quer discutir segurança da informação usando como referência a ISO 27001, vai facilitar a nossa comunicação. Nós vamos estar falando da mesma coisa, com os mesmos conceitos, as mesmas palavras. Questão de conformidade, né? A gente passa a ter uma referência para fazer conformidade. Inovação. Essas normas são atualizadas com frequência e elas refletem o estado da arte, né, do tema que ela aborda. E a questão da interoperabilidade. A gente consegue trocar informações, trabalhar juntos, tendo a mesma referência. A nossa ABNT brasileira, ela recepciona as normas ISO. Normalmente, nós traduzimos e fazemos uma ou outra adaptação quando é necessário. Mas, normalmente, é uma tradução. Então, no caso da gestão de riscos, a gente tem essa norma, uma norma ABNT, NBR, norma brasileira, recepcionada da ISO, a norma 31000, que é uma norma específica para gestão de riscos. Ela foi publicada, a última versão, em 2018. Acho que essa já é a terceira revisão da norma. E ela apresenta princípios, estrutura e um processo para a gestão de riscos. Ela traz toda a informação necessária para a gente fazer a gestão de riscos. E o bom é o seguinte, se alguém te perguntar por que você escreveu a metodologia de gestão de riscos da empresa dessa maneira, se você respondeu que você usou como referência uma norma ABNT, ISO, olha, você está numa posição muito segura, muito tranquila. Quem é que vai contestar você? Então, gente, não precisa inventar uma metodologia de gestão de riscos. Eu trabalho com gestão de riscos há muitos anos e eu prefiro usar referências internacionais. Tá? Então, recomendo não inventar.
compra a norma e segue o que a norma determina. E tem uma norma que é filhote da norma 31.000, que é a norma ABNT-NBR-IEC 31.010. Vale a pena comprar essa norma, porque ela detalha que tipo de soluções, de modelos você tem para cada etapa da gestão de riscos. Por exemplo, eu queria saber como eu posso fazer a identificação de riscos. Quais são as técnicas disponíveis? A norma 31010 lista para você mais de 10 técnicas que podem ser utilizadas. Isso para identificação de risco, análise de risco, avaliação de risco e assim por diante. Então, recomendo, quando comprar a norma 31.000, também comprar a norma 31010. Então, qual é a situação que nós vivemos? Tanto na nossa vida pessoal, quanto nas empresas em que nós trabalhamos, são fatores, influências, contextos, né, externos e internos, que tornam incerto o alcance dos nossos objetivos. Então, toda atividade humana, ela tem incertezas. Será que eu vou conseguir realizar a atividade que eu estou planejando? Porque, veja, essa incerteza acontece em tudo. Quero fazer um churrasco com os amigos no sábado. Olha, tem tanta incerteza, né? Quando eu for comprar carne, será que eu vou encontrar aquele tipo que eu estou procurando? É uma incerteza, é um risco. Poxa, você foi lá comprar a carne do churrasco e só trouxe esse tipo de carne. É um risco. Olha, não tinha, não tinha, né? Então, bebida. Olha, fulano ficou de trazer as bebidas, aconteceu um problema e ele não pôde comprar as bebidas do churrasco. Outra incerteza. Então, não é só na empresa que a gente vive riscos, incertezas. Também na vida pessoal. Uma coisa importante é que gerenciar risco não é um evento. Olha, gerenciei o risco, atividade encerrada. De maneira nenhuma. É um processo iterativo. É uma atividade constante. Então, repito, gerir risco não é um evento único. Não basta iniciar a gestão de riscos e parar em seguida. Não, não basta. Você precisa criar condições para que essa gestão continue nos meses seguintes. Tá? Vou mostrar por quê. Primeiramente, definição de risco. Muita gente tem suas definições de risco, mas eu gosto da definição de risco da norma ABNT, né, ISO 31000. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Eu gosto muito dessa definição, ela é simples, ela é clara
E outra coisa, quando o pessoal me questiona, Souza, foi você que inventou essa definição? Não, essa definição é da ISO. Aí o pessoal fica calado. Tá? Agora, gente, olhando aqui essa frase, qual é a palavrinha-chave nessa definição? Me ajuda aí, gente. Vocês estão muito calados. Qual é a palavra-chave? Diga. Risco. Desculpa? A palavra é risco. Essa é a palavra-chave? A palavra... Não, gente, a palavra-chave é incerteza. Incerteza. Imagina uma situação que você tem certeza absoluta que vai ocorrer. Tem risco? Não, não tem risco. É um fato. Né? Então, não tem risco. Então, o risco é muito dependente da situação ter incerteza. Vamos analisar cada palavrinha dessa? Efeito. É o desvio com relação ao alcance do objetivo. Eu tenho um objetivo a ser alcançado e o efeito desse risco é causar um desvio em relação ao que foi planejado. Esse desvio pode ser positivo, pode ser negativo ou ambos. Quando você aposta na loteria, você está correndo um risco positivo ou negativo? Me ajuda. Positivo? Que risco seria esse, o positivo? De ficar rico. Ganhar, ficar rico. Esse é o risco positivo. Deu certo, estou rico, estou milionário. E qual seria o risco negativo? Perder mais uma vez, deixar de ganhar mais Perder uma mais vez. uma vez, perder meu dinheirinho, né? Exatamente, tá? Então, gente, tem risco positivo que a gente corre e tem risco negativo. Incerteza. Por que a incerteza aparece? Pelo seguinte, nós não temos todas as informações necessárias para tomar uma decisão. Não temos todas. Se a gente tivesse, poxa, não tinha incerteza, né? Não temos. Então, é muito importante observar isso, né? No caso da loteria, eu tenho informações sobre o peso das bolinhas que estão naquele globo, sobre como as bolinhas serão jogadas do globo, a estrutura física do globo, a velocidade de giro do globo. É muita informação, eu não tenho. Então, eu não sei as bolinhas que vão ser retiradas do globo. Né? Então, aqui é bom observar isso. Tá? É porque não temos informações suficientes. Ou é impossível conseguir todas as informações necessárias. Finalmente, o objetivo. O objetivo
é justamente o que você quer alcançar. Qual é a sua meta? Pode ser um objetivo financeiro, de segurança, né, de desempenho, tá? Pode ser no nível estratégico, no nível de projeto, no nível de produto e assim por diante. Então, o objetivo aqui pode ser de qualquer tipo, tá? Então, guardem essa definição. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E o que é gestão de riscos? A gente já viu o que é risco, e aí vem a pergunta: o que é gestão de risco? São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a risco. Então, percebam aqui a palavrinha que eu sublinhei: atividades coordenadas, atividades organizadas, que funcionam de maneira sinérgica. E uma outra palavrinha que é muito utilizada é controle. Controle são ações que mantêm ou modificam o risco. Quem aqui tem experiência com segurança cibernética conhece, né, os controles de segurança da informação. Tem os controles, por exemplo, do syscontrols, né, que são controles que você pode aplicar para mitigar, minimizar um risco cibernético. Então, controle é uma ação que você toma para mitigar um risco, minimizar o risco. E aqui a estrutura dessa gestão de riscos da norma ABNT. Ela é baseada em princípios, estrutura e processo. Esses componentes devem ser implementados, todos eles. Você tem que implementar princípios, tem que implementar estrutura e tem que implementar processo. Eu já vou mostrar, né, que a maioria vai direto para o componente processo. Direto. Nem olha para princípio, nem olha para estrutura. Está errado. Como é que eu trabalho? Dependendo da maturidade da organização, eu implanto alguns princípios, não implanto todos. Eu implanto algumas funções da estrutura, não implanto todos, tá? E da mesma forma em processo. Então, é importante fazer um pouquinho de cada um. Tá? Então, não entrem direto na discussão do processo. É muito importante você trabalhar de uma forma completa e integrada. Então, está aqui, ó. Princípios, é esse aqui de cima. Quantos princípios, gente? São quantos princípios? 8. São 8 princípios. Tá? Obrigado. E com relação à estrutura, são quantas funções aqui? São 5, né?
E aqui você tem o que eu falei, né? O processo. Muita gente esquece princípios, esquece estrutura e corre direto para processo. E vai discutir identificação de risco, análise de risco e avaliação e tratamento de risco. Errado. Isso está errado. Repito, faça um pouquinho de cada um, tá? E não se concentre apenas no componente processo. Princípios, tá? São muito importantes, né, para você ter uma gestão de risco eficaz. E esses princípios, eles têm que ser considerados na hora de definir tanto a estrutura quanto os processos. Então, deixa eu voltar aqui. Esses princípios é onde você começa o trabalho. E esses princípios, como vocês podem ver pela seta, influenciam o processo e influenciam a estrutura. Tá? Então, está aqui, né? Os princípios apoiam a organização na gestão dos riscos. Então, está aqui, 8 princípios. Eu vou comentar cada um desses 8 para vocês. Primeiro, né, tem que ser uma gestão de risco integrada. Isto é, ela tem que estar integrada, embutida em todas as atividades organizacionais. Uma empresa que tem a cultura do risco, que tem maturidade em gestão de risco, você encontra atividades de gestão de risco nos processos organizacionais. Então, essa integração, ela é crucial, porque se eu tiver um processo de gestão de risco apartado, afastado do dia a dia da empresa, não está funcionando. Não está funcionando. Esse é um princípio, então, que a gente precisa seguir mesmo. Outro princípio: a nossa abordagem tem que ser estruturada e abrangente. Aqui, eu preciso ter essa metodologia de gestão de risco bem estruturada, bem organizada, e tem que ter uma abrangência grande. Eu tenho problema de risco na área financeira da minha empresa, na área administrativa, na área de TI, na área comercial. Então, a nossa abordagem tem que ser abrangente. E tem que ser customizada, personalizada. Como eu falei, né? Você vai ter que adaptar a solução à realidade da sua empresa. Souza, dos 8 princípios que você mostrou, eu só consigo hoje implementar 3. Ótimo, ótimo. Isso não é um pecado, de maneira nenhuma. Tá? Vamos fazer o que a sua empresa hoje tem condições de fazer. Tá? Isso aqui não é a ferro e fogo, de maneira nenhuma. Tá? Então, sintam-se à vontade para customizar a metodologia de gestão de risco da sua empresa.
Outro princípio é que essa gestão de risco tem que ser inclusiva. Isto é, você tem que envolver as partes interessadas, envolver os stakeholders. Você tem que escutar o que que as partes interessadas querem, o que é que elas esperam dessa gestão de risco, que benefícios elas estão almejando com essa gestão de risco. Então, é muito importante o processo de comunicação, muito importante. Então, a gestão de risco tem que ser inclusiva. E dinâmica, né? Gente, risco é algo muito dinâmico. Pergunto para vocês, o risco de inundações no Rio Grande do Sul, no começo do ano, era um risco severo, com altíssima probabilidade, altíssimo impacto? No começo do ano, lá em janeiro, como é que estava esse risco de inundação no Rio Grande do Sul? 0. Probabilidade baixa, impacto baixo. E, de repente, o jogo virou. Risco é dinâmico. Você tira uma foto do risco hoje, da probabilidade do impacto estimado, mas daqui a 3 meses você vai olhar de novo e fala: caramba, a probabilidade de inundação aumentou muito. E o impacto é que vai ser uma inundação grande em todo o estado, praticamente. Então, veja, risco é dinâmico. Não adianta eu avaliar hoje e guardar na gaveta. Não adianta. É uma atividade constante, constante. Risco não é estático. Não é. Outro princípio, melhor informação disponível. Aqui é o seguinte, a gente nem sempre tem todas as informações que nós precisamos. A gente trabalha com as informações que nós conseguimos. Então, veja, o problema, né, da deficiência de informações. Até aqui a parte de informações históricas, né? A informação histórica, ela me fala do que ocorreu no passado. Ela não me fala da expectativa futura, que pode ir completamente contra o que tem acontecido historicamente. É bom ter informação histórica? Claro, claro. É uma referência, ajuda na nossa avaliação, na nossa análise, mas, gente, não é garantia de que o que ocorreu no passado vá se repetir no futuro. Não há essa garantia. Tá? E fatores humanos e culturais. Quem faz gestão de risco são pessoas. Pessoas com a sua cultura individual, a organização com a sua cultura organizacional. Então, esses fatores humanos influenciam fortemente. Você tem, por exemplo, uma discussão sobre risco com pessoas que são avessas a risco. Olha, se tem risco, eu não quero participar do projeto. E isso você tem que levar em consideração, tem que mostrar
que às vezes é melhor mitigar o risco do que simplesmente cancelar o projeto, né? Então, a postura das pessoas varia muito aqui. Tem pessoas que topam tudo, que querem correr risco, né? O pessoal da área comercial correr risco, senão não vende, né? Agora tem gente que, olha, não quero. Por exemplo, risco de integridade, né? Risco de fraude. Tem empresas que falam, olha, se aparecer um projeto que tem risco de fraude, eu rejeito na hora. Então, é postura, né? E melhoria contínua. Então, esse processo de gestão de riscos, ele evolui continuamente, junto com a maturidade do pessoal e com a maturidade da empresa. Agora, a estrutura, né? A versão em inglês chama de framework. Ok? Então, qual é a proposta da estrutura? É integrar a gestão de risco às práticas organizacionais. Isso tem a ver com um dos princípios que eu li há pouco, não é? Qual foi? Quem lembra? Qual foi o princípio? O princípio gestão de risco integrada. Tá vendo que bacana? O princípio influenciando a estrutura. Então, está integrado no dia a dia da organização. E outra coisa, né? Essa gestão de risco, gente, ela tem que ser integrada com a governança corporativa. Ela tem que ter a bênção da alta administração, né? E também, né, para ter o apoio da alta administração na definição de papéis e responsabilidades. Quem participa da gestão de risco? O superintendente, a diretora, né, o chefe do departamento. Quem participa? Qual é a responsabilidade de cada um deles? Então, é uma discussão estratégica, é uma discussão de governança corporativa. E o foco aqui é gestão de risco corporativa. Ela vale para toda a organização. Mas, Souza, e o pessoal da área administrativa também vai entrar nessa brincadeira? Vai, sem dúvida. Eu tenho riscos na área administrativa que, se eles se materializarem, eu posso parar a empresa. Eu posso parar a empresa. Então, a nossa proposta é para toda a empresa. Está aqui a estrutura, né, com 5 funções, e eu vou explicar essas funções. Uma coisa interessante, né? Aqui você tem, olha, um ciclo, né? Integração, desenho, implementação, avaliação, melhoria. E aí retorna, tá vendo? É um ciclo. O bacana é que isso daqui
a gente vê o nosso conhecido PDCA, que é o ciclo básico da gestão. Então, aqui no desenho seria o planejar, aqui na implementação, o fazer, né? Aqui, avaliar e melhorar tem a ver com a verificação, a avaliação, e aqui o melhorar tem a ver também com o atuar, o act, tá? Então tá aqui, ó, plan, do, check, act. Então, aqui na estrutura a gente tem um ciclo PDCA. Quais são os componentes dessa estrutura? Primeiramente, liderança e comprometimento. Eu preciso do patrocínio da alta administração. Eu não consigo fazer isso sozinho. Então, como a gente comentou, a gestão de riscos tem que estar integrada a todas as atividades organizacionais, e quem vai garantir isso é justamente a liderança. Uma liderança comprometida. Um diretor, uma diretora, um presidente consciente da importância dessa atividade. Aí aqui, como é que essa importância, né, que a alta administração dá se manifesta? Está aqui, ó, uma política, por exemplo. A política, ela é um documento corporativo que vale para toda empresa, e a política expressa o apoio da alta administração. Quando eu chego num local e eu percebo que é o momento, eu já proponho a elaboração de uma política de gestão de riscos. Alguém quer falar? Tá? Então, uma política de gestão de riscos é importante porque ela expressa o apoio da alta administração. Uma outra coisa é, se a gente tem o apoio da liderança, a gente vai conseguir os recursos necessários. Porque, dependendo do porte da sua empresa, eu vou precisar de mais de uma pessoa dedicada a essa gestão de riscos. Essa gestão de riscos tem atividade todo dia. Todo dia. Então, se eu chegar para a alta administração e falar, olha, preciso de 3 pessoas para fazer a gestão de risco da nossa empresa, a gente precisa contar com esse apoio. Tá? E também a questão de quem tem autoridade, quem tem responsabilidade e também as responsabilizações com relação a essa gestão de riscos. Quem vai autorizar essa autoridade, né? Quem vai definir responsáveis é a alta administração. Integração, né? O que a gente já tinha comentado, né? A gente precisa ter a integração dessa gestão nas estruturas organizacionais. Isso é um processo muito dinâmico, um processo interativo. A gente vai ter que negociar com as áreas, mostrar que ela pode implementar a metodologia corporativa de forma pausada, escalonada, para poder avançar.
Tem áreas que são mais maduras. A área de TI normalmente tem uma maturidade maior em gestão de risco, mas isso não é regra geral, tá? Tem áreas que ainda estão engatinhando. Então, novamente, implantação customizada, pausada, tá? E, claro, né, a gestão de risco nunca está isolada do propósito organizacional. Ela tem que ser uma atividade corporativa. Concepção, né? Então, está aqui falando da importância da política, né? Porque a política ou os normativos, eles transmitem os objetivos e o compromisso da organização com a gestão de risco. E aqui tem aquela questão do responsável e o responsabilizado. O responsabilizado é o do inglês accountability, o accountable, aquele que presta contas, aquele que coloca o CPF. Esse é o accountable, o responsabilizado. O É o responsável, estagiário, né? desculpa, É o estagiário, né? é, Que sempre pega a culpa. agora é o seguinte, em qualquer atividade, qualquer processo, você só pode ter um responsabilizado. É sempre um. É aquele que vai prestar contas. Normalmente é o diretor ou a diretora. Então, por exemplo, demonstração financeira. Demonstração financeira, o responsabilizado, quem vai responder se houver qualquer problema, é o diretor financeiro. Ele é o accountable. Mas, Souza, se o problema foi lá no banco de dados que tinha demonstração financeira e um erro ocorreu no banco de dados, o DBA é responsável? Sim, o DBA é responsável. Ele vai ser chamado para dar explicações, mas no final, quem vai responder é o diretor financeiro. Tá? Então, você pode ter vários responsáveis, mas o responsabilizado é único. Ok? Implementação, né? Aqui é aquela luta que a gente vive de engajar e conscientizar as partes interessadas. É uma luta diária, diária. Mas a gente precisa, né, convencer as partes interessadas das outras áreas da importância de trabalhar a gestão de risco. Então, isso daqui é uma atividade fundamental. Caso contrário, a nossa gestão de riscos vai ficar isolada. E se ela ficar isolada, ela não tem expressão corporativa. Tá? Então, está aqui essa questão, né? Fazer parte de todas as atividades organizacionais. A avaliação, né? A gente tem que medir, né, pessoal? Tem que medir. Eu preciso de indicadores. Eu tenho que medir. Se eu não meço, como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou saber se eu estou bem ou estou mal? Não tem como saber. Então, aqui, o componente estrutura, ele cobra isso. Ele cobra isso. Tem que medir.
Sem isso, eu não consigo fazer o giro do PDCA. A importância de definir KPIs para esse processo. E melhoria, né? Temos que trabalhar lembrando que o ambiente é muito dinâmico. Todo dia tem novidades internas e externas. E a gestão de risco tem que ser ágil para se adaptar a essas mudanças. Então, está aqui, ó, constantemente melhorar a adequação, a adaptação e a efetividade da estrutura de gestão de risco. Então, esse processo aqui, gente, tem que ser ágil, tem que ter adaptação contínua. Chegamos aqui onde o pessoal começa a brincadeira. Então, veja, antes de falar de processo, eu tenho que discutir princípios e tenho que discutir estrutura. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer uma implantação corporativa. Vai virar uma atividade isolada. Isolada. Bom, esse processo ele se caracteriza pela aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas. Então, o trabalho sistemático. Isso aqui não é feito ad hoc, não é feito ao acaso, não é feito um dia de um jeito, no outro dia de outro jeito, não. É uma aplicação sistemática. Tá? Então, guarda isso. Então, eu preciso criar esse processo nos normativos da empresa. Né? Ele tem que estar, esses procedimentos, eles têm que estar definidos. A gente não pode permitir que cada um faça do seu jeito. Esse processo tem que ser padrão para todos os colaboradores. Então, está aqui o processo. Muita gente já fala, Souza, isso aqui eu conheço. É o que eu faço. Mas eu não estou preocupado com isso aqui, não. Estou preocupado é que você faça também princípios e estrutura. Mas vamos lá. Então, está aqui os componentes. Né? Eu acho que alguém falou aí, Souza. Diga. Eu acho que alguém pediu a palavra aí. Eu não estou enxergando. Pode falar, gente. Não precisa Quem quiser falar, esperar, gente, não. é só liberar o microfone, né? Isso, exatamente. Alguém quer falar? Eu falar, professor, segue, vamos seguindo então. Tá ok. Então, aqui você tem um modelo, né, completo. Tá? Você tem aqui no topo a definição inicial de escopo, contexto e critérios. Depois você entra num bloco chamado processo de avaliação de risco. Esse bloco todo aqui, tá? Com 3 atividades. Primeira atividade, identificar risco. Depois, analisar risco. Em seguida, avaliar risco. Finalmente, tratamento de risco, se o risco será tratado ou não. E o tempo todo a gente vai estar registrando e reportando os resultados, comunicando e consultando as partes interessadas, monitorando e revendo o processo. Então, esse é um processo, gente, iterativo. Iterativo.
Então, esse processo, tá? Esse processo pode ser aplicado, né, nos níveis estratégicos, operacionais, em programas ou projetos, né? Uma disciplina é risco de projetos. Essa é uma certificação que eu tirei lá no PMI de risco de projeto. É uma disciplina à parte, é muito interessante, né? E esse processo, não vamos esquecer, pode ser personalizado, pode personalizar, pode adaptar à realidade da sua organização. E considerar a dinâmica do comportamento e da cultura humana, né? Um grande desafio. Vamos começar, então, pelo começo. Escopo, contexto. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Escopo, contexto e critérios. Então, precisamos definir esse escopo, o contexto e os critérios. Então, vejam que aqui já ocorre uma personalização, porque o escopo vai ser específico para o processo que você quer analisar, para o negócio que você quer analisar. É específico. O contexto também é o contexto da sua organização, e os critérios são os critérios que a sua organização estabelecer para essa gestão de risco. Então, primeiro, definir o escopo. Aqui a gente tem que ter muita cautela, viu? Porque se eu quiser abraçar o mundo, se eu quiser trabalhar com um escopo muito grande, eu, dependendo do número de pessoas alocado a essa atividade, posso não conseguir atingir os objetivos. Então, primeira coisa, definir o escopo com muita cautela, né? E o contexto, temos que monitorar o ambiente interno e o ambiente externo. Por exemplo, internamente, saiu um novo plano estratégico corporativo que é bem diferente do plano estratégico anterior. E isso vai impactar, né, o nosso processo de gestão de riscos. Então, e ambiente externo, né? Saiu uma nova legislação, né? E essa legislação impacta a nossa empresa. Também vai influenciar o nosso trabalho. Então, está aqui. Então, uma coisa importante é definir critérios. Olha aqui, ó, definir critérios para avaliar a significância do risco e apoiar processos de tomada de decisão. Aqui é o seguinte: imagina que um risco tem uma probabilidade de se materializar de 10% esse ano. E o impacto desse risco, caso ele se materialize, vai ser de R$300 mil. A pergunta é: 10% de probabilidade, um impacto de R$300 mil. Isso é significativo para a minha empresa? Esse risco é um risco severo? Me ajuda aí, gente. O que é que vocês acham?
10% de probabilidade e R$ 300 mil de prejuízo. É um risco severo para a minha empresa? Professor, eu acredito que se a gente olhar só pela perspectiva financeira, não. Se 10%, de repente, não pode ter uma representatividade tão grande. Não, perfeito. Mas olha só, vai depender muito da empresa. Imagina uma grande empresa. Uma grande empresa pode olhar para esse risco e falar: bobagem, bobagem. Para mim, não é um risco severo. Perder 300 mil, bobagem. Não vou me preocupar com isso. Agora, uma empresa menor pode olhar e falar: caramba, isso aí vai quebrar meu caixa. Vai quebrar meu caixa. Então, veja, o critério é da empresa. É ela que vai dizer: eu aceito o risco com até tal nível de probabilidade, até tal nível de impacto financeiro, e assim por diante. Essa é uma decisão da empresa. Tá? E isso tem que ser definido no começo do processo de avaliação de risco. Então, está aqui, ó, logo no começo, definir os critérios. E olha só o problema. Eu posso ter uma ideia e o colega do meu lado ter outra. Um risco pode ser significativo para mim e não para ele. Se a gente não tiver um critério corporativo, vale o que está na cabeça de cada um? Complicado, hein? E aí a gente começa o processo de avaliação de risco. Aquelas 3 atividades que eu mostrei aqui, ó, no centro do processo global. Primeiro, identificar riscos. Primeira atividade, identificar riscos. É a primeira coisa que eu faço. Quem é que me sugere uma técnica boa para eu identificar risco? Sabem qual é a técnica mais popular e que tem uma aceitação muito grande e funciona bem? É o brainstorming. O que é que você faz? Vamos analisar, vamos discutir hoje os riscos daquele novo processo de negócio da empresa. O que é que você faz? Procura o pessoal que conhece o negócio, né? Coloca o pessoal numa sala, fecha a porta e faz um brainstorming. Gente, olha, o nosso novo negócio tem essa e essa característica. O que é que vocês acham? Onde é que a gente pode identificar riscos nesse processo? E aí, cada um vai falando o que pensa, onde acha que tem risco, quais são os riscos mais severos, e assim por diante. Depois de 1 hora, você anota tudo, claro, né? Você vai ter um material muito rico para identificar os riscos mais relevantes para aquele processo de negócio. Simples assim. Tem técnica mais sofisticada? Tem. Mas, olha, vou falar da minha prática. Eu uso muito brainstorming. Muito. E, olha, o resultado é muito bom. Agora, uma outra etapa
dentro do processo de avaliação de risco, que é a análise de risco. A análise de risco, o que é que ela procura estimar? Está aqui, ó, probabilidade e impacto. Então, primeiro você identificou o risco. Olha, nesse processo de negócio, tem o risco de indisponibilidade do negócio se o servidor falhar, o negócio ficar indisponível. Depois do risco identificado, a gente corre para cá, para aqui, né? Qual é a probabilidade do servidor parar? E se o servidor parar e o negócio ficar fora do ar, quanto eu vou perder por minuto com essa parada? Dependendo dessa probabilidade e desse impacto, eu posso ter um risco com a severidade muito grande. Muito grande. Tá? Então, a primeira etapa está aqui, ó, identificar o risco. A gente identificou o risco de o negócio ficar fora do ar porque o servidor parou. E, em seguida, vamos para a análise de risco. Tá? Análise de risco, onde eu vou avaliar probabilidade e impacto. Souza, eu não consigo chutar uma probabilidade, sei lá, 10%, 20%. Gente, isso não é complicado. Agora, eu repito, é uma estimativa. Como é que eu ajudo o pessoal aqui? Eu pergunto o seguinte: vem cá, com o conhecimento que você tem do ambiente de TI, né? Você acha que a probabilidade desse servidor ficar fora do ar é maior ou menor que 50%? Aí já começou a melhorar, né? Fala, não, Souza, de certeza, abaixo de 50%. Ok. O que é que você acha? Fica na faixa de 30%, 20%? Não, acho que é bem baixa. Eu colocaria 2%, 3%. Pronto. Conseguiu fazer a estimativa da probabilidade. E o impacto? O impacto eu vou no pessoal de negócio. Amigo, se o negócio ficar fora do ar por 1 hora, quanto que nós perdemos? Qual o prejuízo da empresa? Ah, Souza, isso aqui eu consigo fazer a conta, sim. Se eu ficar 1 hora fora do ar, eu vou perder R$200 mil. Então, vejam, consegui fazer uma estimativa de probabilidade de impacto. Então, gente, tem muita gente que fica congelado nessa hora de fazer as estimativas. Não precisa, não precisa. Tá? Então, essa análise de risco é muito importante para apoiar as decisões. E, finalmente, a etapa de avaliação de risco. É aquela discussão, eu já conheço qual é o risco, já conheço qual a probabilidade e impacto, e eu agora preciso descobrir se esse risco eu vou aceitar, vou deixar como está, ou eu vou tratá-lo, vou mitigá-lo, vou reduzir a probabilidade ou reduzir o impacto. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma decisão importante com relação ao risco. Então, veja, né?
É importante aqui documentar essa avaliação de risco, tá? Porque as decisões tomadas aqui, olha, o risco é severo, mas a gente não vai mitigar, vai deixar do jeito que está. Alguém vai ter que assinar embaixo. Porque se o risco se materializar, alguém vai responder por isso. Está aqui. Vocês conhecem essa matriz colorida chamada matriz de risco. Aqui, eles trabalharam com probabilidade e impacto de maneira qualitativa. O exemplo que eu dei antes foi quantitativa, né? Quantitativo. Eu falei que a probabilidade era 30%, falei que o impacto era R$300 mil, tá? Aqui tem outra abordagem, a qualitativa. Então, para a probabilidade, ele trabalha com o seguinte critério: quase certo, né? Vai ocorrer com certeza quase total, probabilidade alta, probabilidade média, probabilidade baixa, probabilidade rara. Cada um desses critérios, ele tem um descritivo. Tá? Quando é que eu considero uma probabilidade média? Então, tem um descritivo que ajuda o tomador de decisão para escolher média, alta, baixa e assim por diante. Da mesma forma para o impacto. Sem impacto, impacto leve, médio, grave ou gravíssimo. Cada critério desse, ele tem um descritivo. E aqui nós temos as combinações. Olha só, se o impacto é leve, tá? E a probabilidade é baixa, o risco é baixo. Tá? Aqui a gente tem uma outra escala que é o verde, risco moderado. Então, se o impacto for médio e a probabilidade for rara, é um risco moderado. E aqui nós temos o amarelo, que é o risco elevado. Novamente, mesma situação. A gente vê a probabilidade e vê o impacto. E, finalmente, o vermelho. O vermelho é risco extremo. Eu tenho que tratar esse risco. Esse risco, eu preciso fazer o tratamento dele. Olha esse risco aqui, ó. Probabilidade quase certo. Impacto gravíssimo. Caramba, se eu identifiquei esse risco e ele caiu nessa célula da matriz, eu tenho que tratar esse risco. Então, o vermelho são os considerados riscos inaceitáveis. Esse eu não aceito. Vou ter que ter alguma ação sobre ele. Tratamento de risco. Então, imagina que você ficou aqui num risco extremo, aqui, com um impacto grave e com uma probabilidade média, um risco extremo, e você precisa tratar esse risco. Então, uma questão importante é esse tratamento que eu vou fazer para mitigar a probabilidade ou mitigar o impacto, qual o custo? O esforço tem um custo associado.
Isso daqui, esse tratamento, pessoal, é um projetinho. Projeto tem custo. Então, olha que interessante. Imagina que a gente analisou e resolveu fazer o seguinte. Olha, estamos aqui em risco extremo e a gente precisa, no mínimo, reduzir a probabilidade de médio para baixo, está aqui, e também reduzir o impacto de grave para médio. Aí eu saí desta célula e migrei para esta célula. Risco moderado. Essa daqui foi a nossa decisão. Com risco moderado, dá para a gente sobreviver. Só que para eu fazer esse movimento, essa trajetória, isso aqui tem custo. Eu tenho que implantar novos processos, tenho que implantar controles, tenho que fazer uma série de ações para garantir que esse risco que era extremo passe a ser um risco moderado. Dependendo da situação, esse movimento para tirar o risco daqui, trazer para cá, pode ser tão caro que eu decida aceitar o risco. Vamos correr o risco. Olha, para a gente fazer essa mitigação, vai custar R$1 milhão. Não, deixa do jeito que está. Porque o impacto é grave, mas não chega a R$1 milhão. Digamos que o impacto fosse R$500 mil. Poxa, se o impacto é R$500 mil e o projeto de mitigação é R$1 milhão, deixa do jeito que está. Melhor. Tá? Então, está aqui. Então, se você caiu na zona vermelha, que é o risco inaceitável, você pode aceitar o risco, como eu acabei de falar. Você pode mitigar o risco, digamos que não seja tão caro assim, mitigar, reduzir a probabilidade e reduzir o impacto. Aí você implanta o controle para mitigar o risco. Uma outra coisa, transferir o risco. Ué, quem é louco de aceitar um risco meu? Eu quero transferir esse meu risco. Aqui, esse risco, que ficou no vermelho e é muito caro, eu decidi transferir o risco. Quem é o louco que vai aceitar essa transferência de risco? Seguradora, né, gente? Seguradora. Então, você paga um prêmio, né, para a seguradora, para contratar uma apólice, e aí você transfere o risco para a seguradora. É o caso do seguro do carro. O risco do carro ser roubado existe, tá? Mas você prefere pagar o prêmio, né, e transferir o risco para a seguradora. E ela aceita, para ela é interessante, né? Aí ela avalia a probabilidade e tudo mais. E uma outra situação, uma outra, né, técnica é evitar o risco. Então, digamos que o problema está relacionado a uma funcionalidade do seu processo de negócio. Dependendo da situação, vale a pena retirar a funcionalidade do processo de negócio. Isso é que se chama evitar o risco. Pode ser uma alternativa
bem interessante. Registro, né? Continuamente registrando o que está acontecendo, reportando, produzindo relatórios. Monitoramento. Como eu falei, né? É uma atividade essencial. Risco é muito dinâmico. Eu tenho que estar monitorando continuamente. Continuamente. E isso deve ser feito em todas as etapas do processo. Bom, aí você fala, tá bom, Souza, gostei, muito interessante, entendi a metodologia, mas onde entram os riscos de TI? Bom, vamos primeiro ver a realidade, né? Qual é a realidade hoje? Tudo que a gente faz na empresa, em todas as áreas da empresa, a gente usa TI. Hoje, não existe negócio sem aporte de TI. Não existe. Não existe. Então, quando você fala, por exemplo, em risco de crédito, tem uma TI suportando a área de crédito. Tem risco de TI embutido. Se o servidor que faz as operações de crédito falhar, eu vou ter muito prejuízo. Riscos operacionais depende da TI. Risco de conformidade também. Risco de mercado, risco ambiental, risco estratégico. Todos eles dependem da TI. E a TI tem 4 categorias de risco. O primeiro é o risco da TI não entregar o benefício esperado. O outro, os programas e projetos de TI não chegarem ao final com um custo adequado e o prazo planejado. A parte também de entrega de serviços e a operação da TI. Tem muitos riscos de a TI não conseguir prestar os serviços que ela tem no catálogo, né? Tem risco. E também aqui um risco severo, né, gente? Riscos de segurança da informação e segurança cibernética. Então, olha a situação da empresa, olha a situação dos riscos corporativos. Risco de TI está presente em todas as áreas, em todas. Vamos ver, então, um exemplo aqui desse negócio digital que eu uso nas minhas aulas. Eu criei um negócio digital XPTO. É um negócio digital de fornecimento de informações financeiras. Então, o cliente, ele entra no site, ele dá os dados do cartão de crédito, passa os dados pessoais, né? Dá o consentimento. Essas informações são armazenadas, em seguida são processadas e avalia se o cliente tem condições de contratar o serviço. Se houver qualquer inconsistência,
eu mando para o meu serviço de atendimento ao consumidor. Se está tudo ok, eu começo a prestar o fornecimento de informações financeiras. Tá? Como ele está me provendo dados pessoais, eu também vou pedir o consentimento, né? Para estar em conformidade com a LGPD, eu vou pedir o consentimento e vou armazenar o consentimento e os dados pessoais. Bom, quando terminar a prestação do serviço, quando ele não quiser mais contratar o serviço, pela LGPD, eu preciso descartar as informações que ele passou. Tá? Então, está aqui um negócio digital baseado em TI. Vamos supor que a parte de princípios e estrutura já foram implantados. Vamos agora, então, para processo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, estão lembrados? Definir o escopo. Como eu conheço a dificuldade desse trabalho, eu escolhi um escopo pequeno para começar a análise de risco. Escolhi a parte da coleta de dados. Esse foi o escopo que eu escolhi. Tem gente que fala assim para mim, Souza, eu não. Eu pegaria coleta, pegaria armazenamento e processamento. Devagar, devagar. Então, o primeiro passo, definir o escopo. Já fizemos. E selecionar, o segundo passo, selecionar os ativos. Então, veja, eu estou aqui, na parte de coleta, né? Na parte de coleta, eu tenho só coleta. Informações, tenho hardware, tenho software, tenho rede local, tenho acesso à internet, tenho pessoas e tenho instalações. Olha só. Com aquele escopo pequenininho, tudo que eu identifiquei como ativos importantes para serem avaliados. Além disso, né, o método recomenda avaliar o contexto interno e externo, definir os critérios. Lembrem-se que aquela matriz colorida é você que vai colorir. É você que vai pegar a caixa de lápis de cor e vai colorir a matriz. Então, em cada situação, você vai ter uma matriz colorida diferente. Só que essa matriz colorida é importante que você submeta à alta administração. Porque a decisão de vou aceitar esse risco, esse aqui é verde, esse aqui é cinza, ou não vou aceitar esse risco, aqui é vermelho, é uma decisão importante. Imagina que você resolveu pintar uma célula de verde e talvez outras pessoas pintassem de vermelho. Olha a sua responsabilidade. Tá? E aí, olha só, para cada ativo selecionado, eu tenho que identificar risco. Então, veja, se o escopo for muito grande,
veja o trabalho que você vai ter. Você tem que pensar muito bem nesse escopo. E até aqui, tá? Você fala assim, Souza, eu vou avaliar o risco das informações, do hardware e do software. Rede local eu estou tranquila, nossa rede está bem estável. A parte de acesso à internet eu preciso, né, avaliar. Vou tirar a parte de pessoal e vou tirar a parte de instalações. Isso aqui é tudo decisão sua. É uma decisão de escopo. Para cada risco que você identificou, você vai estimar a probabilidade e o impacto. Para cada risco de cada ativo selecionado. Finalmente, eu pego cada risco com a sua probabilidade e impacto e coloco numa célula da matriz de risco, para saber se ele é aceitável ou inaceitável, se eu preciso fazer tratamento ou não. Então, está aqui, ó. Se for risco inaceitável, eu vou tratar. Finalmente, monitorar constantemente, comunicar com as partes interessadas e reportar. Então, vejam, com a metodologia que eu apresentei para vocês, eu consigo fazer gestão de riscos de TI da mesma maneira. Da mesma maneira. Conclusão. Sem gestão de risco, a gente fica todo dia torcendo para que não haja uma surpresa desagradável. Porque a gente não está preparado, não identificou os riscos, podem acontecer coisas que, se eu tivesse me planejado, até conseguiria responder, mas, como eu não tenho gestão de risco, fica uma loteria, né? Como vocês viram, é trabalhoso, mas a gente não consegue viver sem isso. Não consegue. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Bom, estou à disposição para perguntas. Boa noite, professor. Boa Uma noite. dúvida, não somente para a área de TI, mas assim, o risco ele é para todas as áreas, né? Desde grandes agências, bancos e muito mais. Mas a minha dúvida é, como ela é aplicada em hospitais, onde que a gente trata com risco de vidas? Não, da É mesma aplicável? forma. Sim. Ué, Não, você mas já... Ah, no sentido assim, aplicável, exemplo, vamos supor que a gente tem uma cirurgia urgente para fazer, mas o médico, ele não foi, aconteceu um incidente, como a gente pode trabalhar para mitigar esses tipos de riscos? não, porque cada risco você vai ter que, primeiro, definir quais são os ativos que você vai avaliar, que você vai analisar, e depois, para cada ativo, avaliar o risco. Na área médica, eu já vi em vários hospitais, no ambulatório, logo na entrada, eles colocam um cartaz pequeno indicando com cores quais são os riscos que eles estimam para cada paciente para fazer a triagem. Isso é comum em ambiente hospitalar. O pessoal da área de saúde trabalha muito com gestão de risco, muito. Tá? Entendi.
É legal, né, Souza, que assim, a gente está falando dos riscos da área de TI, de governança e tal, mas a gente pode, como bem o Matheus falou, trazer isso para todas as áreas, né? E, Sim, e por que que eu falo isso? Porque hoje, quando a gente fala de TI, muitas vezes a gente limita as nossas ações em atender uma demanda interna da seção. Mas quando a gente começa a querer entrar de fato no negócio, eu não posso, enquanto TI, estar numa reunião, em alguma ação, alguma atividade que eu estou inserido e verificar que existe uma ação de um outro setor, que existe um risco muito alto de acontecer e eu não falar nada. Não classificar, não pontuar, enfim, não fazer qualquer tipo de ação, pelo simples fato de dizer não é de minha jurisprudência, eu fico calado. Não. Eu acho que quando a gente consegue ter uma visão, como o Souza passou para a gente, ampla, e eu possa con- contribuir no meu business, eu começo a quebrar uma barreira, que é uma barreira que a maioria dos gestores tem, em não ser vista como estratégica. Então, quando eu começo devagarzinho, é claro, tendo molde, sabendo como falar que existe um risco ali, não querendo apenas escandalizar, não querendo apenas é, ameaçar a instituição porque o risco é muito alto, mas sim de uma forma estratégica, sim com uma didática, né? Então, assim, no caso, o Souza trouxe para a gente aqui uma metodologia de como a gente pode fazer, né? Então, não simplesmente, eu gosto muito de usar um exemplo logo quando começou a falar de LGPD. Quando nós começávamos a falar de LGPD, todos os speeches voltados para a apresentação da LGPD era ter uma multa de 20 milhões ou não sei quantos por cento do faturamento. Todas as empresas que você chamava para palestrar, o foco era esse. O que que o cara vai dizer? O cara que ouve aquilo. Ah, é balela. Eu não tenho nem 20 milhões, como é que eu vou ser multado 20 milhões? Então, assim, a arma, a estratégia, a forma não era melhor, mas naquela época era mais usada. Então, a gente, enquanto gestor de TI, a gente quer aprovar projetos, a gente quer fazer as coisas, mas eu quero chegar com minha diretoria, tá aqui. A minha proposta é comercial. Ah, eu não faço gestão de risco, eu não faço análise de risco, eu não faço nenhum tipo de atividade que o meu diretor pense e reflita, mas tá, quais são os riscos disso? Aí é muito bacana porque eu não tinha parado ainda para visualizar dessa forma e até te agradeço, Souza, que lá no iníciozinho o Souza falou, tem riscos positivos e riscos negativos. E normalmente a gente fala de risco o quê? Negativo. Quando a gente usa a palavra risco, a gente remete ao quê? Alguma coisa que vai dar errado. Mas não. Chefe, eu estou lhe apresentando um projeto aqui que ele tem riscos negativos, como qualquer coisa na vida, e tem muitos mais riscos positivos, que eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem com a visão que tu está passando para gente. Porque, de fato, não existe, gente. Não existe. Só se o Souza me falar que existe, mas não existe nada que não tenha risco. Tudo vai ter um tipo de risco. sim. Não tem 100% de não tendo risco. Então, assim, a gente sai de casa correndo risco. Então, assim, a gente que quer, eu falo muito aqui na associação, Souza, a gente que quer levar o nível, a gente que quer fazer com que a gente seja visto como estratégico, a gente tem que entender que existe o risco e como tu bem ensinou, existe como mitigar, existe como trabalhar, existe como prevenir. Então, assim, as etapas do que o risco pode acontecer, a gente aprendeu agora. Agora a gente tem que botar em prática. Perfeito. Germino, quer Per- falar um pouquinho? Acho que tá querendo falar, não sei se tá. Não, na verdade, eu corroboro o que você está falando, essa questão realmente da gente verificar as coisas pelo lado positivo, vender as vantagens e não só tocar o terror, né? Porque essa questão da LGPD, por exemplo, quando ela saiu, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve o maior vazamento de dados do Brasil, né? Todos os nossos CPFs foram vazados. Então, assim, não fazia nem sentido o governo estar obrigando as empresas a seguir uma LGPD quando ele mesmo entregou os dados de todos os brasileiros na mão de hackers aí. E até hoje ninguém teve o accountability, como você mesmo falou aí, Souza. Os dados de todo mundo foram vazados e até hoje ninguém foi preso, ninguém foi contado como. E foi provado que foi falha de segurança. Então, assim, entendeu?
Então, assim, quando a gente tem que vender os projetos, sempre tem que ter mais o lado positivo do que o negativo, apesar de que a gente também não pode ser leviano no ponto de deixar o lado negativo escondido, né? Eu acho que Mas é eu mais vejo arriscado que quando a gente faz hoje, isso, né? eu vejo que hoje a forma de conseguir aprovação de projetos é muito mais a gente mostrando as vantagens, mas Que é mostrando também um pouco do que pode, olha, se a gente não fizer, vai ter esse impacto aqui, pode ser que aconteça isso, mas tem essas outras vantagens aqui que vão deixar tudo muito mais eficiente. é Não, interessante tua fala. É é, interessante tua É fala, o- porque assim, na maioria das vezes eu escuto muito. Ah, eu já mandei a proposta pro chefe, ele já sabe dos riscos. Mas na proposta não tem risco. Na proposta não está escrito o risco que ele tem de não fazer aquilo. Em algum momento tu falou, ele por algum momento não ouviu, ou se ouviu estava ocupado com outra coisa. Então, assim, não existe. Então, assim, o grande ponto é, tem que criar esse diálogo. O Wesley é difícil, é. O Wesley não responde diretamente ao diretor. Verdade, mas você tem duas opções. Ou deixa o barco afundar, ou se pula do barco. Não tem para tu correr. Então, se tu quer ser um profissional que quer se qualificar, que quer procurar melhoria, tu tem que fazer tem que procurar de alguma forma, não deixar o barco afundar. Não adianta. Falei, Lúcio. não, quando alguém me traz um projeto e eu olho o projeto e eu pergunto, vem cá, onde é que está aqui a parte de riscos? Nesse documento, qual é a seção que trata dos riscos do projeto? Não, Souza, não tem isso não. Ué, então você está me dizendo que esse projeto tem uma probabilidade de dar certo de 100%, tanto no custo, tanto no prazo. Aqui não tem incerteza, não tem dúvida. Esse é um projeto que tem garantia total. Ok. Agora você vai assinar para mim aqui isso que você está falando para mim, que esse projeto tem garantia total. Porque se houver qualquer risco que se materialize neste projeto, você será responsabilizado. Ah, não, você entendeu mal. Poxa, é o que você acabou de me falar. Não tem risco. Então, poxa, é o meu sonho, né? A vontade de dar um abraço no cara, falar, pô, que legal, estou tão feliz. Eu sempre quis isso. Isso aí é um fator que é predominante. A gente precisa ter essa maturidade de entender que tem que fazer essa atividade, tem que. Claro. Não adianta, tem que parar, fazer uma análise de risco. Não é fácil, não é rápido, Isso. mas é necessário, porque é isso que eu falo. Eu falo muito para os meninos, assim, os gestores, gente. Nem o chefe quer gastar. Pode ser o chefe mais tecnológico, o chefe mais gente boa, mas nenhum diretor quer gastar. A primeira coisa dele vai ser: eu vou gastar por quê? Eu vou ganhar o quê com isso? Nenhum. Nenhum vai. Tu não vai chegar na porta do teu chefe e falar: esse chefe é o seguinte, eu tô aqui com um projeto de levar nossos servidores para a nuvem e ele é maravilhoso. A primeira coisa que ele vai falar: quanto custa? Então tu já está indo com a abordagem errada. Aí cada um vai usar da sua forma, mas criamos um projeto, analisamos os riscos, trazemos os impactos positivos na empresa. Com esse projeto, vamos ter um retorno financeiro a longo prazo de tanto. A partir de tanto tempo, começa a redução de despesas. Começa a falar de outra forma. A partir desse momento que o teu chefe te vê dessa forma, o que que ele vai acontecer? Tu não vai ficar mais sendo menino da TI. Quando tiver reunião gerencial, ele já vai começar a te inserir. Quando tiver reuniões de decisões do board, ele vai começar a te inserir. Por quê? Porque ele viu que teve uma elevação de maturidade. Não ficou ali mais preocupado em a internet está lenta, está rápida, não sei o quê. Não. Virou a chave. Aí, se a gente for olhar na escala da evolução da TI, tu tá saindo ali do TI operacional e começando a ir pro TI tático, pro TI estratégico. E esse é o movimento. Se você não entender que você precisa do seu dia a dia, da tua semana, definir um período de tempo que você trabalhe no teu estratégico e tático, tu nunca vai mudar. Porque tu vai estar 100% operacional. Não adianta. Então, essa mudança de chave ela só vai acontecer quando você entender que tem que fazer isso. Senão, você vai viver, vai viver indo com o teu chefe, colocando um chamalhaço de proposta, ele vai dizer que não viu,
Aí tu ainda vai sentir aquele gostinho, eu falei que ia dar merda, tá vendo? Aí tu vai ficar feliz. Mas tu não cresceu, tu não conseguiu implantar um projeto, tu não conseguiu fazer a coisa virar. Então será que é esse o objetivo mesmo, enquanto gestor, só jogar ali uma proposta no peito do chefe, falou, eu falei que ia dar merda e deu? Então essa mudança a gente precisa ter, de fato. Mais alguém a gente quer falar? Esse tema é muito bacana. Se a gente deixar aqui, a gente fica a noite todinha, que tem muita É. coisa bacana para discutir na análise de risco. Não, e tem uma questão também que é a cultura, né? O nosso gestor, ele acha que se ficar falando de risco, vão pensar que ele é incompetente. Tem essa cultura. Isso é uma ótica muito interessante, Souza. Vão pensar que eu sou incompetente. Olha quanto risco eu mostrei que existe no meu projeto. Pelo contrário, esse cara tem que ser elogiado. Tem que Uhum, ser elogiado. E isso é um bom gestor. uhum. Mas isso vai ter que mudar, né, com o tempo. É interessante, eu já passar a palavra para ti, sabe? Essa visão que está passando, realmente ela é uma visão que ela é disruptiva no sentido da cultura, porque realmente quando tu mesmo, né? Eu gosto muito de uma analogia simples, né? A pessoa vai fazer uma entrevista, a pessoa pergunta, qual é o seu ponto forte? E tu fala, 50 ponto forte. Aí quando ele termina, ele fala, qual é o teu ponto fraco? Aí tu fica, hum, aí tu fica, aí tu, Perfeccionista. né, não, é isso, ele fala assim, eu sou muito perfeccionista, não tem ponto fraco. Aí quando a gente fala nesse viés que o Souza falou, esse é o ponto. Cara, todo mundo aqui tem sua vulnerabilidade. Todas as empresas têm sua vulnerabilidade. Algumas controladas, outras mitigadas, outras sobre uma ótica que você tem uma certa gestão mais organizada. Então, assim, você levar isso não quer dizer que você está mais vulnerável. Isso quer dizer que você está sabendo o que está acontecendo na sua empresa. Porque você fez uma ação para fazer um assessment, você fez uma ação para entender o seu ambiente, você fez uma ação para controlar o seu ambiente. Eu lembro, Souza, que eu fiz um trabalho aqui com as associações, da associação, aí eu entrevistei 70 gerentes aqui do grupo, né? E eu falava para eles, galera, eu sei que teu chefe é chato. Eu sei que tu não gosta do teu chefe. Eu sei que ele não vai aceitar isso. Mas faz para te controlar a tua sessão. Era uma atividade de fazer um assessment do ambiente. Faz para te entender. Mesmo que tu não consiga levar para a diretoria, enfim, mas tu vai saber, tu vai conseguir se planejar a longo prazo o que tu pode fazer de forma particionada, o que você pode fazer naquele período, ou então alguma coisa de conscientização. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei nesse mundo de gestão, eu convidava muitos amigos meus para fazer palestra para minha diretora. Eu chamava, claro, tinha intimidade, assim como eu consegui contigo, falava com o Souza, pô, Souza, tô com uma dificuldade aqui, bora fazer uma palestra sei lá, de risco, para o pessoal entender o que que é, uma palestra de meia hora, 40 minutos, e era isso que acontecia. Né? Então, assim, existem estratégias, mas a gente tem que realmente tentar fazer. Vamos falar, sabe, para a gente encerrar nosso dia hoje. Só aproveitando, Wesley, eu acho que nesse ponto que tudo foi colocado, ele reflete, no final das contas, no amadurecimento profissional do TI, independentemente do cargo. Por exemplo, a gente tem um trabalho lá na empresa que a gente coloca os riscos na horizontal. Então, todo mundo tem uma opinião. Às vezes, o teu assistente que está de fora, que chegou agora na empresa, que não tem os vícios, ele consegue fazer uma análise SWOT, talvez inocente, mas que às vezes aponta para ti um risco que você não estava levando em consideração. E o que isso vai trazer? Que aquele profissional que você, como gestor, não enxerga ele trazendo ganho para a tua empresa, vai acabar sendo uma falha. Primeiro, porque ele te alertou de um problema, e segundo, porque tu vai acabar perdendo um bom profissional que vai estar ajudando a tua empresa a crescer. E nisso tudo a gente resume naquele velho estigma que a gente vê no grupo do salário, né? Então, assim, como é que o profissional ele quer ter um bom salário se ele não se preocupa em manter a empresa dele saudável? Né? Eu quero 10K, beleza, mas o que eu faço
para evitar que a minha empresa tenha prejuízo que justifique ali eu receber. Eu Então, mantenho função. eu preciso me conhecer para me saber quais são os meus pontos fortes e entender que cada pessoa que está na minha equipe também tem pontos fortes e pontos fracos. E nisso eu devolvo para a empresa. Claro, não dá para fazer milagres, mas pelo menos a gente consegue, com a ótica de cada pessoa, mostrar pontos específicos, porque, por exemplo, sempre tem alguém que é bom no comercial, sempre tem alguém que é bom no estoque, sempre tem alguém que é bom no supply. E a gente, na TI, como a gente enxerga todo mundo, todos os setores, mostrar para eles uma visão mais simplificada e não tecnicada, né? Não sem tantos termos técnicos, traz para o gestor, que quem paga, que vale a pena fazer um investimento e não um gasto nos riscos que estão sendo apresentados. Não, isso é muito bacana, né? Isso que tu tá falando. Porque essa visão que aí entra a cultura, né? Essa visão que nós temos do todo é que é a nossa grande arma. É o que a gente pode usar a nosso favor. E aí, uma das coisas que é o nosso maior desafio enquanto associação é usar o que nós temos de melhor para compartilhar. Nosso conhecimento que nós temos, ele é muito enriquecedor. E por que não compartilhar entre a gente? Por que que o Matheus, que tem uma experiência muito grande no segmento de refrigerados, bebidas, que trabalha lá na Coca-Cola, por exemplo, trabalhando na Coca-Cola, por que que ele não pode me dar uma ajuda para mim que trabalho na magistral em melhorar um processo, em propor um software para fazer algum tipo de atividade que hoje é deficitário para mim? Por que não? Por que não pode fazer isso? Por que eu não posso ir falar lá com o Germino sobre gestão de risco para o time dele? Porque a gente tem aquele estigma de que santo de casa não faz milagre. Na maioria das vezes é uma verdade. Então vamos se ajudar. A gente está aqui para colaborar. O Souza, ele está parando uma sexta-feira dele para fazer isso. Ele está aqui com a gente, vai fazer 3 sextas seguidas para fazer isso. Então por que que a gente não pode seguir esse papel também? É muito que a gente levanta como bandeira. É isso que a gente quer, é compartilhar. Aqui eu estou vendo aqui no chat que tem muitas pessoas que não são também da Tech. Isso é muito bacana, porque são culturas diferentes, culturas de outros estados, que fazem com que a gente possa enriquecer, que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir. E esse a gente é a nossa grande preocupação. Independente se no final das contas você vai ficar chateado porque não deu certo e vai pedir suas contas e vai para outro lugar. Mas uma coisa é certa, você aprendeu uma nova coisa, você evoluiu, se tornou um melhor profissional. Eu acho que esse que é o grande ponto que o Sávio quis passar para a gente também aí nessa reflexão dele. Mais alguém, gente, quer falar? Senão a gente vai encerrando por aqui. Tivemos o quórum significativo, né? Tivemos aí 24, tivemos pico aí de 28. Temos uma quantidade até uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira a galera tá querendo aprender mesmo, isso é importante. E, gente, a gente pode, né, depois que acabar a trilha, pensar em de repente propor um treinamento para o Souza fazer para a gente, até que, como eu falo para vocês, até que a gente vai atrás, combina com o Souza, paga o Souza se for necessário, paga. Ou assim, o objetivo da Tech é pegar esse investimento que vocês fazem na Tech e devolver para vocês. Essa é a verdade, entendeu? Esse é o objetivo. Aí, quem sabe, a gente chama o Souza para vir comer o tambaquinho aqui no Amazonas. A gente pega aí uma sala dessa aí. Eu recebi uma informação de qual foi uma empresa. Tem uma, tá, eu fui na SEAD e a SEAD falou: Ó, Wesley, para a Tec está aberta aqui nossa escola pública. Tem uma sala aqui para 200 pessoas. Só é tu falar o dia que tu quiser que a gente organiza a agenda, a gente libera o espaço, a gente pode fazer um treinamento para a Tec, para o pessoal e a gente consegue fazer isso a larga escala. Claro que o treinamento de grande porte, 200 pessoas é muito, mas a gente consegue criar turmas, enfim, aproveitar a vida do Souza para fazer turmas alternadas, enfim. A gente tem muito o que fazer. Agora é realmente nos dar as mãos e procurar fazer o melhor. Beleza? Gente, obrigado. Sextou agora. Não vão sextar com essa de saudade, porque quando dá essa de saudade, vocês vão tomar uma gelada, né? Mas muito obrigado pela participação de todos, pelo tempo. Fiquem atentos que nós vamos colocar a nossa última trilha, né? Nossa última reunião da trilha. E aí a gente fez com chave de ouro. A Raíssa vai sempre estar mandando lá pelo e-mail e pelo WhatsApp o link das nossas reuniões, tá bom?
Obrigado a todos, uma boa noite, uma boa sexta-feira, Obrigado, bom final de gente. semana. Souza, obrigadão, meu amigo. Obrigado, amigo. Obrigado, Obrigado por pessoal. compartilhar com a gente. Boa Valeu. noite. Boa noite, tchau, tchau.